Insane, inside, the danger gets me high. Can't help myself, got secrets I can't tell. I love the smell of gasoline. I light the match to taste the heat. I've always liked to play with fire. Olá, telespectadores do programa! Como vocês devem ter percebido, trouxemos novidades no programa de hoje. O Urso está de volta conosco porque fazia séculos que ele não aparecia e decidimos que ele voltaria nessa ocasião especial, já que finalmente começamos o campeonato MRO 2020. Além disso, fizemos uma nova intro, mais animada, para substituir a anterior que usávamos desde 2016. Começamos a edição de hoje com um feito radical. O artista estadunidense David Blaine subiu a mais de 7 km de altitude carregado só por balões de hélio nesta quarta. A subida foi transmitida no YouTube para mais de 600 mil pessoas ao vivo e ela até quebrou um recorde da plataforma. O ilusionista e artista extremo David Blaine realizou no dia 2 de setembro de 2020 o seu mais novo feito radical. Carregado por 52 balões de hélio gigantes, ele subiu a uma altitude de 24.900 pés antes de cair de paraquedas sobre o deserto do Arizona. Blaine esteve em contato com uma equipa de apoio no solo durante todo o voo, que durou mais ou menos uma hora. Ele recebeu instruções de como lidar com a situação e como fazer certas coisas como equipar seu paraquedas e usar a máscara de oxigênio a partir de uma certa altitude. Durante toda a tentativa, o artista constantemente mencionava como ele estava achando tudo aquilo incrível e que parecia que ele estava flutuando no ar. Para deixar as coisas ainda mais hardcore, Blaine teve que pegar seu paraquedas, que estava entre os balões, no meio do voo, e equipá-lo. Na descida, ele voou por 30 segundos em queda livre antes de acionar o equipamento. A experiência foi apoiada pelo YouTube Originals e transmitida ao vivo na plataforma. Com mais de 770 mil pessoas acompanhando ela simultaneamente, o voo bateu recorde como sendo o evento ao vivo mais visto do YouTube Originals. Esta também foi a primeira experiência de David Blaine transmitida ao vivo desde 2012. O artista tem um histórico de se submeter a situações de alto nível e risco. Algumas das suas experiências passadas incluem se prender em um bloco de gelo durante 2 dias, ficar de pé no topo de um pilar alto e fino por 35 horas em New York e se prender em um aquário. De acordo com Blaine, a maior motivação para o feito dessa quarta foi sua filha. A sua última experiência que ela assistiu foi muito extrema e difícil e agora ele quer começar a fazer coisas para inspirar e não assustá-la. A preparação para o voo de balão foi longa e intensa. Blaine disse que teve que treinar para o evento por mais de 2 anos, o que incluiu até se tornar um piloto licenciado. Muita expectativa, problemas e atrasos marcaram a pré-temporada do Campeonato MRO 2020, mas nós finalmente começamos a competição nesta quinta. Veja todos os detalhes da primeira corrida em Spielberg na reportagem do Coelho. Olá amigos que me veem por uma tela, Coelho aqui e caraca velho, finalmente depois de muitas confusões e muitos encalacramentos começamos o Campeonato MRO 2020 com a primeira etapa realizada em Spielberg nesta quinta-feira. A corrida desse dia 4 foi muito boa, que foi uma ótima maneira de começar esse campeonato e o melhor de tudo é que, pelo menos nesse primeiro circuito, nós não encontramos qualquer problema grave com a inteligência artificial. Bom, eu nem preciso lembrar vocês dos problemas que a gente enfrentou ano passado, só que dessa vez não tinha nenhuma coisa maluca, nenhum carro indo na contramão, nenhum problema de gráficos. A gente está usando a nova versão da MRO, que é a 1.13H. É uma beta, tipo uma versão 1.12, só que um pouco melhorada, porque essa 1.12 estava dando muito problema. Eu não sei se o Kotai mexeu em alguma coisa da inteligência artificial, ou se foi só sorte mesmo, porque, enfim, os carros estavam se comportando muito bem nessa primeira corrida. O Paul Trans ainda enfrentou alguns problemas, enfim, que bateram nele, só que, tipo, isso não é problema de configuração, é mais que o carro bateu e aí quando ele foi voltar para a pista,
acabou batendo no poltronas e aí ele acabou ferrando a corrida do piloto da Red Bull. Isso aconteceu algumas vezes, até inclusive lá no final da corrida, o que foi muito triste, porque ele podia ter terminado uma ou duas posições à frente, só que não conseguiu. Lembrando que essa primeira etapa é a corrida dupla, porque na vida real teve 2 grandes prêmios da Áustria, então um foi feito ontem na quinta-feira e o outro ainda vai ser feito hoje. Então nos melhores momentos de agora, obviamente você só vai poder ver a corrida de ontem. E aí na semana que vem nós vamos mostrar o Grande Prêmio da Áustria 2 e também a corrida da sexta-feira que vem. Da quinta-feira que vem, na verdade. Mas agora, sem mais enrolações, veja logo o resumo do Grande Prêmio da Áustria 1 de 2020. Soreira, cara, pô, sacão. Tá aí a largada para o primeiro Grande Prix Áustria de 2020, a primeira corrida do campeonato MRL desse ano. As luzes vermelhas se apagam e o Poltronas, que largava em sexto, tem uma saída até relativamente boa. Logo à frente dele já um carro da Racing Point. Tem que me acostumar a falar esse nome porque até o ano passado era Force India. Mas enfim, o Poltronas consegue colocar de lado com o Stroll, faz a ultrapassagem para cima do canadense, mas ele volta na volta 5 para tentar recuperar a posição e consegue. O Poltronas, no entanto, com o DRS, o Norris ali atrás também estava tentando ultrapassar, acaba derrapando, e o Poltronas acaba sendo bem sucedido e ultrapassa o Lance Stroll. Mais 2 voltas depois, o canadense acaba jogando o Poltronas na grama, e o Hamilton chega também. O Poltronas meio que deixa passar porque as Mercedes estavam muito mais rápidas nessa corrida, mas enfim, uma manobra meio estranha do Stroll. Você vê agora na volta 13 os primeiros problemas do Poltronas. Os pneumáticos dele estavam praticamente 100% desgastados e ele não conseguia se manter na pista, e aí os carros acabaram batendo nele, não voltou direito. Enfim, ele criou confusões, também criaram confusões com ele, e ele acabou no final quebrando o motor. Você vê que ele teve que parar nos boxes de qualquer maneira também, e perdeu muito tempo nessa confusão aí, caiu lá para a 16ª colocação. Na volta 41, você vê aí ele brigando com o Grosjean, que perdeu a entrada do pit, e o Vettel, que estava logo à frente dele, e isso era pela 7ª colocação. O Poltronas consegue uma boa saída da segunda curva e já ameaça ali o alemão na Ferrari, coloca de lado na curva da Campari e faz a ultrapassagem. Agora, passando um pouco mais à frente para 64, você vê aí o último desastre, o grande desastre da corrida do Poltronas, que ele estava no meio da reta e algum carro, que agora eu nem me lembro quem era, acho que era o Carlos Sainz, ele nem pontuou, eu acho, acabou batendo no Poltronas, jogou ele para fora e o motor dele quebrou. Ele perdeu 3 posições e teve que fazer uma volta inteira com o motor quebrado. E enfim, isso, o problema é que já estava no final da corrida, era a volta 66 já. Você vê, ele consegue ultrapassar o Stroll, que estava em 7º nessa época. Depois os dois vêm para atacar o Magnussen na curva da Campari. É uma manobra meio estranha ali na curva dos touros. O Stroll também chega ali, todo mundo batendo. O Poltronas acaba conseguindo ultrapassar o Magnussen, mas infelizmente não deu tempo de alcançar o Ocon, que estava em 5º, que é a posição que o Poltronas estava antes da batida que ele acabou sofrendo. E aí vocês já vem a última volta. O Hamilton vem para ganhar o Grande Prêmio da Áustria 1 de 2020 e o Poltronas chega na 6ª colocação. Um resultado até que bom, sabendo, enfim, da performance do carro e também de todos esses problemas que ele enfrentou, na maior parte deles causados pela inteligência artificial, infelizmente. Bom, vejam agora os resultados da corrida e depois o pódio, e eu volto na semana que vem com as 2 próximas corridas que vão ser realizadas. As Ilhas Maurícias demandaram o Japão a pagar o equivalente a 34 milhões de dólares estadunidenses para reparar os danos causados pelo MV Wakashio, um navio carregado de óleo que vazou na costa do pequeno país. O desastre ocorreu mês passado, mas o pedido só foi lançado no dia 2 de setembro de 2020. Veja.
O governo de Mauritius pediu um pagamento de quase 3,6 bilhões de ienes ao Japão no dia 2 de setembro de 2020 como compensação do vazamento causado pelo navio MV Wakashio. De acordo com o documento acessado, o dinheiro será utilizado de várias maneiras, mas principalmente para suportar pescadores locais que tiveram suas vidas gravemente afetadas pelo desastre. Em julho, o barco bateu no fundo do mar na costa das Ilhas Mauritius, derramando mais de 1.000 toneladas de óleo que carregava e afetando e muito a economia e vida marina do país. Mauritius estimou um custo de aproximadamente 30 milhões de dólares estadunidenses para construir 100 barcos de pesca e outros 240 mil para treinamento de mais de 400 pescadores e 60 skippers sem experiência de pesca em mar aberto. Mais de 3 milhões também foram pedidos para renovar um centro de pesquisa na ilha, construído com assistência japonesa há muito tempo atrás. Um oficial da embaixada japonesa em Mauritius confirmou que eles receberam vários pedidos e que o país já está trabalhando para fazer o que pode o mais cedo possível. A grave situação que as Ilhas Mauritius estão passando virou motivo de demonstrações nesse último fim de semana. Milhares de pessoas encheram as ruas da capital do país, condenando as atitudes ineficazes do primeiro-ministro para lidar com o problema e pedindo a sua renúncia. O MV Wakashio pertencia a Nagashiki Shipping e era operado pela Mitsui Osk Lines, ambas companhias japonesas. Enquanto a pequena nação ainda tenta controlar o vazamento, debates em relação a quem deve pagar pelos danos à vida marina e daqueles que dela dependem vêm acontecendo. O Visão de uma Pessoa Não Inteligente termina aqui. Siga-nos em nosso Twitter e acesse o nosso site que não existe. Ah, Zeus!